Após nós falarmos das aulas de setembro, nós chegamos nas aulas de outubro. E no conjunto das aulas de outubro, nós pudemos observar logo de primeira leva algumas ideias sobre tipografia. O professor tentou passar para vocês alguns tipos de fontes e quais as características desses tipos de fontes, né? E aí, nesse material que o professor coloca aqui, tá? Na aula 11, parte 1, você consegue contemplar isso. O professor foi atrás de desenvolver, né, conteúdos a partir da ideia de tipografia, e para isso ele usou o segundo volume do Design para quem não é designer, tá certo? Que é o livro que eu tinha colocado para você já no início das primeiras aulas da disciplina, né? E aí, após falar sobre, após introduzir essa questão da tipografia, o que o professor fez? Ele não só falou das tipografias, ele foi atrás de mostrar como é que você pega fontes específicas para instalar dentro do seu computador, de modo que tenha uma identidade entre a fonte que foi criada, entre a fonte que está disponibilizada e as obras de arte que você poderia realizar na multimídia, tá? No caso específico da semiótica, né, da disciplina de semiótica, nós trabalhamos diversos movimentos artísticos, um deles era o impressionismo. E aí, o que eu fui fazer? Eu fui atrás de catar lugares onde vocês poderiam baixar fontes para instalar fontes relativas aos movimentos artísticos para vocês elaborarem na parte do design coisas novas do ponto de vista de artes que tem a ver com fontes relacionadas a esses movimentos artísticos, né? Aí eu sugeri uma série de sites. Um deles foi esse insp.com.br, onde você tem fontes gratuitas inspiradas em grandes pintores, tá? Aí nós trabalhamos isso inicialmente nessa aula, né? Nós falamos dos tipos de fontes, colocamos várias especificações desses tipos de fonte, algumas fontes sobre Salvador Dalí, outras fontes sobre Van Gogh, outras sobre Juan Miró, mas sempre com a ideia de você observar, olha, essas correntes artísticas que nós estudamos, tá, fizeram com que os designers desenvolvessem fontes para nós instalarmos em nossos computadores e a partir disso, né, tornar possível, tá, uma estética bonita da sua obra de arte, caso você queira dar um tom artístico, né, específico para a sua obra de arte. Aí eu coloco a questão da fonte, por exemplo, baseada nas obras surrealistas, né? Essa fonte é a Dali. E aí eu mostro nessa aula 11 como é que você instala essa fonte, tá? Mas eu também mostro como é que você pode instalar várias outras fontes, como por exemplo a fonte a respeito do Van Gogh, né? Que está lá no miolo entre o expressionismo, o pós-expressionismo, já entrando ali pelo cubismo também, tem um pouco isso, Van Gogh. E aí eu mostro nessa aula como é que você vai fazer isso. O que é que eu sugiro? Que vocês façam, dêem uma olhada, que está de recuperação paralela, dêem uma olhada nessa aula, de modo a você ter o domínio total dos processos de instalação de fontes. Esse é o primeiro momento, tá, da aula. Como é que você instala fontes para dentro do Photoshop, do seu computador? Como é que você instala fontes para dentro dos programas pelos quais você vai fazer suas artes? Nós temos esse momento, mas tem outras coisas aí embutidas também. Por exemplo, a questão das filosofias por trás das fontes, né? Só que antes de falar disso, né, das filosofias por trás das fontes, o que é uma fonte serifada, tem vários tipos de fontes. Eu preparei uma apresentaçãozinha para vocês e essa apresentação foi compartilhada no sala de aula, inclusive, também. Mas antes disso, eu também continuei mostrando lugares em que você pode baixar fontes, né? Essa aqui, por exemplo, P22 Vincent Regular, que foi a fonte que eu mostrei, tá? Foi a fonte baseada na estética das obras de arte do Van Gogh, tá? E, claro que com o objetivo de juntar a disciplina de semiótica com a disciplina de design, tá? De uma maneira super positiva, tá? Para que a gente pudesse aproveitar o melhor de cada disciplina e vocês também pudessem olhar a disciplina de semiótica não só do ponto de vista teórico, mas do ponto de vista prático. Como é que converte essas reflexões semióticas, reflexões artísticas, em atividades de design, tá? Como é que a gente poderia aproveitar esses movimentos? Então o objetivo do professor foi fazer isso, tá certo? Foi promover esse tipo de coisa, tá? Aí mais à frente você vai observar que o professor vai dar dicas de um conjunto inúmero de fontes nessa primeira parte, tá? E aí ele vai dar uma série de fontes
uma série de locais em que você pode baixar isso, tá certo? E aí, logo em seguida, o que o professor faz? Ele introduz, ele fala exatamente dos tipos de fonte que nós devemos utilizar, né? Mas são, tipo assim, as bases pelas quais nós devemos entender que tipo de fonte nós usamos. Vocês estão entendendo? E aí tem essa especificação aqui nessa parte, super bacana, tá certo? E aí o professor dá uma especificação sobre como é que essas fontes estão harmonizadas dentro da atividade do design, quais são os tipos básicos de fonte, quais as diferenças entre elas, e aí depois você tem outros tipos de fontes as mais variadas possíveis, tá certo? Mas isso aí vai depender do seu objetivo, do tipo de arte que você vai fazer, tá certo? E aí o professor aprofunda esse assunto, né? De duas vias, então, né? Ele vai atrás de mostrar através dos sites onde é que você baixa a fonte, ele dá uma série de endereços possíveis onde você pode fazer isso, tá certo? Além disso, ele vai falar com vocês, compartilhar com vocês o conhecimento sobre fontes básicas que se diferenciam umas das outras, para que vocês possam entender a importância do uso de cada uma das fontes para ocasiões específicas. E logo em seguida ele volta no Photoshop e mostra como é que as fontes podem ser aplicadas depois de instaladas no computador. Então são essas coisas aí que o professor trabalhou nesse conteúdo, tá certo? Aí, gente, isso aqui tudo nas primeiras aulas de outubro, tá certo? Depois de ter abordado a última aula de setembro, onde nós demos o exemplo da aula sobre impressionismo, a aplicação de máscaras nos carros lá ligados aos movimentos artísticos, né? E aí, gente, o que nós fizemos além disso? Para os alunos que tinham dificuldade em instalar Photoshop e instalar fontes no computador, o que o professor deu? O professor deu a solução de vocês olharem as fontes que estão disponibilizadas no Canva, para que vocês pudessem ter mais familiaridade com fontes alternativas, modernas, contemporâneas, super bonitas. Então o tema dessas primeiras aulas de outubro foi voltado para a ideia de tipografia, né? Quais as fontes mais bacanas que vocês podem usar, quais as fontes que não são tão bacanas, quais são as maneiras mais fáceis de você encontrar online as fontes, por exemplo, no Canva. Se você não tem Photoshop, você vai no Canva, por exemplo, que tem fontes lindíssimas, tá certo? Só que sem esquecer, certo? Sem deixar de lado, o fato de que você tem que ter a base do conhecimento dos tipos de fonte. E essa base do conhecimento dos tipos de fonte está nesse livro de design, né? Design para quem não é design, só que no volume específico da parte de tipografia, tá certo? De tipografia, tá? Aí o professor vai falando sobre isso. Além disso, ele vai mostrar como é que você pode aplicar máscaras em fontes, como é que você pega a imagem e coloca ela como parte da textura das fontes. No mesmo procedimento das outras aulas que falam sobre máscara, o professor falou dessa questão das fontes alternativas que podem ser desenvolvidas aqui, né? Podem ser usadas de uma maneira super interessante, né? Quando você pega uma imagem e aplica ao próprio material. Aí o professor, ao falar sobre isso, não deixa de falar de lado, não deixa de abordar tipos de fonte alternativos, né? Mas como é que você pode pegar uma fonte bonita, mas mesmo assim torná-la mais bonita aplicando a imagem, né? Só que, além disso, o professor faz o quê? Ele vai lá no livro, como ele disse, como havia sido dito para vocês, e aí ele vai desdobrando, né, tipos de fonte, né? Aí nós colocamos alguns tipos de fonte disponíveis. O estilo antigo, que tem essa serifa, né? Tem as serifas inclinadas, transição grosso fino, né? A fonte ela não é uniforme totalmente, tem partes mais grossas e partes mais finas, né? Tem essas características das fontes. Então aqui nessa aula, tá certo? Aula 11, parte 4, o professor tenta falar de cada um desses tipos de fonte. Aí ele sai da fonte antiga, depois ele dá exemplo de fonte antiga, depois vai na fonte moderna, ele especifica, esclarece como é que é essa fonte moderna, quais são as características dela. Existe uma diferença muito grande, né? Você observa que a fonte de estilo moderno ela é mais esticada, mais vertical, e a transição do grosso para o fino é mais dura, né? Mais radical,
né? Você pode observar isso, né? Isso é um outro tipo de fonte. Aí o professor dá uma série de exemplos também sobre essa fonte. Logo em seguida, ele fala da fonte específica que é chamada de serifada. Tem uma uniformidade nas pontas, né? E no miolo, né? Tá aí, que é o terceiro tipo de fonte, né? Tem a fonte antiga, né? A fonte moderna, tem a fonte serifada, né? Essa fonte serifada, isso não significa dizer que a fonte que as outras fontes não têm o serifa, que a serifa é a dobrinha na ponta da fonte, né? Aí tem a fonte, mas assim, de qualquer forma, toda fonte moderna, toda fonte estilosa tende a ter serifa. E aí tem as fontes sem serifa, que são fontes que não tem dobrinhas nas pontas. Você pode olhar isso aqui também. É um quarto tipo de letra. E a letra e a fonte manuscrita, né? Que é como se tivesse sido escrita à mão, né? Aí o professor fala sobre isso nessa aula, tá? Sobre fonte manuscrita. E aí ele vai fazer o resumo disso com base no material que foi passado. E logo em seguida, ele fala de um sexto tipo, que é a fonte decorativa, né? São fontes que têm textura, são fontes que não são chapadas na sua imagem, elas têm alguma textura que faz com que elas tenham um aspecto um pouquinho diferente das outras, conforme vocês podem observar aqui. Certo? São esses seis tipos de fontes, vocês podem olhar com mais calma, tá? Aí, gente, o que o professor faz? Aqui ele coloca o link dos lugares onde você pode buscar fontes bem bonitas. Ele colocou isso aqui, tá? Vocês podem ir atrás, né? Querem instalar fontes bonitas, vocês podem. E ferramentas de design gratuitas, você pode usar aqui, o professor colocou isso. Locais para você baixar a fonte e locais para você encontrar apps de design alternativos. Tá aqui o link, tá certo? Tem outro link, tá certo? Que é um link sobre conversor de desenho para vetor, tá? Foi uma outra coisa que o professor trabalhou, tá certo? Nas aulas. Conversor, você vai pegar uma imagem e converter essa imagem em vetor. Você pode fazer isso, tá certo? Sem precisar trabalhar o Illustrator. Isso foi um outro assunto trabalhado nas primeiras aulas de design. O vetor, o que é o vetor propriamente dito? O vetor são curvas, né? São curvas que não são que o computador interpreta como pontos, com os pixels, né? O vetor são curvas. E essas curvas, elas transformam as coisas em desenho, transformam as imagens em desenho. Eu posso pegar uma imagem e convertê-la em vetor. Quando eu faço isso, eu tiro o sistema de pixels, que é o conjunto infinito de pontinhos que compõe a imagem, e converto em desenho. E a resolução fica super boa, certo? Esse software aqui, o Conversion.com, foi o software que o professor trabalhou, né? De maneira tal que você pode trabalhar a conversão de uma foto em vetor, né? Pode converter em outros formatos também, certo? Mas eu gostaria, eu sugeri que o Convertio.com seria uma ferramenta interessante para transformar uma imagem em vetor. Eu, por exemplo, acabei de pegar uma imagem, tá? Tô carregando essa imagem aqui, essa imagem vai ser convertida em vetor. É a imagem de uma pintura de uma moça que está vestida de indígena, né? Então, aí ele vai convertendo, e logo em seguida termina na vetorização, tá bom? Ele faz a conversão, tá? Ele carrega, leva o arquivo para dentro do app, né? No caso é o Convertio.com. Ao fazer isso, tá certo? Ele converte para vetor e logo em seguida você pode descarregar, baixar, né? Aí ele converte em desenho, é bem fácil. Olha só como é que ficou aqui, ó. Isso aqui é a vetorização. É uma vetorização da imagem que eu peguei. A imagem original era outra, né? A imagem original foi aquela foto anterior. O que fez? Converteu em desenho a coisa, né? Aqui são um conjunto de curvas. Eu posso pegar essa imagem aqui e levar para o Illustrator, levar para qualquer programa e usá-la conforme as minhas necessidades, né? E aí fica bem estiloso, né? Esse preto e branco. Eu posso pegar outra imagem e fazer o mesmo processo. Tá certo? Isso é bem simples. Eu venho aqui na parte de conversão de mais arquivos, conforme eu cliquei aqui e mostrei para vocês. E aí você vai lá, né? A imagem original que eu tinha usado era essa aqui. Eu posso pegar, por exemplo, essa outra aqui, que ele vai converter do mesmo jeito, né? Eu vou mandar converter, só que eu preciso definir qual é o formato, ó. Tem vários formatos possíveis. Eu posso botar em PDF, doc de Word, né? Tem vários. Mas o meu objetivo era converter em vetor,
que é o formato, um dos formatos vetor é SVG. Aí eu mando converter. É sempre bom trabalhar isso, viu, gente? Por quê? Porque quando você converte alguma coisa em vetor, você passa a ter o domínio total de cada elemento do vetor. Na imagem você tem menos domínio, tá? E aí é bem interessante, ó. Por exemplo, agora mesmo ele está convertendo o arquivo, ele vai converter em desenho. Eu posso o quê? Descarregar o arquivo e mandar abrir novamente, né? Aí vocês vão ver a diferença, ó, certo? Algumas vezes a vetorização não fica tão boa, certo? Por quê? Porque a melhor vetorização possível é do Illustrator, que tem vários pequenos detalhes, mas esse conteúdo da vetorização específica no Illustrator será dado nas próximas aulas, quando a gente vai falar de logotipo, tá certo? Então, falar do Convertio.com, falado antes disso dos tipos de letra, né? Fontes clássicas, fonte antiga, fonte serifada, fonte sem serifa, fonte decorativa, né? Fonte manuscrita, tá? Após falar dessas coisas todas e falar também de onde você pode baixar fontes, tá certo? Após falar disso, o professor continua a sua exposição nessas aulas, tá certo? Ele dá a dica de locais em que você pode baixar as fontes, como eu tinha dito, tá? Esse aqui, ó, 7 fontes gratuitas inspiradas em grandes pintores para instalar. Eu coloco o link aqui, eu coloco 7 ferramentas de design que você pode usar para substituir os programas da Adobe, por exemplo, né, que são legais. Você pode quebrar o galho, ele dá esse exemplo aqui. Eu coloquei isso para que vocês possam instalar e usar, se interessar, né? Eu coloquei uma outra ferramenta de vetorização, que é o Image Vectorizer. Aqui você pode usar, você faz o upload da imagem, aqui, né, você pega a imagem, é só pegar e aí colocar para dentro do app, do mesmo jeito do Convertio.com, só que o Convertio é mais rápida, certo? Mais rápido, tá? E aí foi basicamente esse conteúdo aqui, tá? E aí por que eu estava falando sobre isso? Porque eu gostaria de ter dado para vocês o exemplo, tá, de um trabalho que a Suelen fez. A Suelen fez um desenho no papel que ela bateu a foto, né? Virou imagem. O que eu queria fazer? Transformar essa imagem em vetor, tá certo? E aí foi nesse sentido que eu trabalhei, queria mostrar para vocês esse material, né? Deixa eu ver se está nesse vídeo aqui. Acho que está nesse aqui. Vamos dar uma olhada. Vai abrir aqui. Enfim, eu dou o exemplo de como por que a gente estava trabalhando vetor, pronto, essa imagem aqui mesmo. O que eu fiz? Eu tive como objetivo aqui fazer uma vetorização rápida de 2 desenhos que a Sueli tinha feito, um baseado no nome dela e outro era de borboleta. O que eu queria fazer? Converter em vetor e jogar para um programa de adição, o mais rápido possível. O que eu fiz? Eu fiz aquele procedimento lá, joguei no Convertio.com e coloquei aí à disposição do programa, tá? Aí eu poderia dominar. Depois eu fiz algumas adições. O Illustrator vetoriza de uma maneira muito mais precisa, mas eu gostaria de ter mostrado isso para vocês, no sentido de vocês dominarem o processo mais rápido de vetorização. O processo mais técnico de vetorização eu vou passar para vocês nas aulas que vem, quando a gente vai falar de logotipo, tá certo? E aí eu falo de textos com textura aqui também, tá? Dou exemplo de como é que você pode fazer isso no Photoshop Online, certo? Outra coisa que eu faço, tá certo, aqui, ainda nessa aula aqui, aula 12, o que eu faço? Que é a continuação das primeiras aulas do mês de outubro. Eu vou mostrando alguns casos para vocês, tá, de aplicação de letras, tá, através do Behance, tá certo? Isso aqui, por exemplo, é uma fonte manuscrita. Aí eu vou mostrar para vocês os locais em que vocês podem, né, tanto procurar fontes quanto logos, tá? Mas a ideia é que vocês pudessem ter esse conhecimento geral também de como dominar vetor, como dominar fonte, quais as fontes que são usadas geralmente nos vetores, nas logos, tá certo? E foi basicamente esse o fechamento do conteúdo, tá certo? E aí, ao falar sobre isso, após falar sobre isso, nós partimos para uma outra etapa, né? Que é a etapa de quê? De tentar casar coisas do cubismo com coisas que foi dado semiótico, movimento artístico cubista,
né, e colocar para a prática multimídia. Sobre isso que a gente vai falar agora, tá certo? Então, o que é que o professor faz, tá certo? O professor, ele passa uma série de exemplos, tá? Ele vai atrás e compartilha com vocês uma série de exemplos de como é que você pode fazer, através de programas online, artes cubistas, tá certo? E aí o professor inicia a aula dele, tá certo? Aula 13, a parte 1, tá? Ainda no mês de outubro, especificando como é que você pode fazer essa montagem. Não esquecendo que o cubismo tem a ver com essa coisa, tem várias correntes do cubismo. Algumas das correntes do cubismo tem a ver com a ideia de juntar figuras geométricas, outras têm a ideia de espalhar, né, de separar a imagem através de pequenas fissuras geométricas, né? E aí, baseado nisso, né, que a gente fala na disciplina de semiótica, faz vários cubinhos, né? Aí a gente mostra alguns exemplos. Esse aqui foi um dos exemplos. Eu mostrei um site bem legal em que você poderia fazer isso, tá certo? E o professor vai mostrando esse exemplo aí. Você pode fazer, por exemplo, uma arte cubista através de várias fotos, de vários ângulos, né? E aí o professor vai compartilhar esse exemplo aí, conforme vocês estão vendo. Vai ter... você bate uma foto específica que dê um close no olho, outra foto que tem um close na boca, outra foto que tem close no perfil do rosto. Você vai juntando isso e criando uma arte cubista, por exemplo. Existem várias maneiras. Essa foi uma das maneiras que o professor propôs que se fizesse. Claro, sem esquecer daquela primeira aula, né? Daquelas aulas anteriores que tinha a ver com fontes, vetores e assim. Mas o professor continuou avançando no conteúdo. E ao avançar no conteúdo, ele trabalhou esse conteúdo do cubismo. Ele tratou o tema lá na semiótica e deixou, né, aberto a possibilidade de trazer esse tema do cubismo, né, na arte semiótica para dentro das atividades multimídia. E aí ele deu esses exemplos. Além disso, ele mostrou outras possibilidades, com programas, com fotos, com desenho, né? E aí está aqui nessa aula 13, parte 1, tá certo? E aí vocês podem conferir aqui direitinho, tá certo? E aí, além de fazer isso, o que é que ele vai dizer? Ele vai lá no Behance e mostra uma série de artes cubistas. E aí, e essas artes cubistas estão aqui, né? O professor coloca aqui esses exemplos. E depois ele vai mostrar outras ferramentas. Esses exemplos aí. Você pode ir lá no Behance, pode ir no Pinterest e colocar cubismo, né? Cubism, e olhar as propagandas que o professor disponibiliza, né? E aí para você ter como parâmetro para criar a sua arte. Foi isso que o professor deu nessa, né, nessa etapa das aulas, né? A ideia era que vocês aperfeiçoassem técnicas artísticas através do uso de ferramentas online, né? Ferramentas multimídia, para que vocês possam usar isso em favor do design. Foi isso que foi feito. Aí logo em seguida ele foi atrás de ferramentas, né, de desenho, né, o Gravity, por exemplo, para substituir o Illustrator. Para quem não tem condição de ter Illustrator, é excelente você assistir essa aula, né, como possibilidade. Aí o professor vai dar dicas de como é que você vai mexer em cada um desses programas. Ele não fala de todos os programas porque não tem tempo, né? Mas ele sugere, ele mostra o SVG -edit, mostra o Gravity, mostra o Calligra, né, o Serif, né, e assim por diante, tá? Então, foi mais ou menos isso também que foi desenvolvido no mês de outubro, tá certo? E aí, na próxima sessão, nós continuamos com os dois últimos conteúdos, né? O conteúdo de outubro, né, o último conteúdo passado no mês de outubro, e o último e também o conteúdo sobre afrofuturismo, cyberpunk, vaporwave, de maneira que vocês pudessem trabalhar isso também no design, porque isso era um contexto que tinha sido trabalhado na semiótica. Então, só lembrando, viu, gente, que tudo que o professor cita, tudo que o professor comenta, ele disponibiliza aqui, tá? Antes da gente passar para esses dois últimos tópicos aqui que nós desenvolvemos para revisão, o que é que eu recomendo que vocês observem? O que é que o professor pediu? Pediu para que vocês entrassem no Instagram desse cara aqui, tá? Que ele é um desenhista profissional. É bom você observar como ele faz os traços, como é que ele desenha, né? Tem coisas bem bonitas que vocês podem contemplar.
E aí o professor botou o Insta desse cara aqui para mostrar como ele faz pinturas digitais e como ele faz os desenhos, de maneira que você possa também pegar esses desenhos, vetorizar e levar para dentro de um programa de composição multimídia, né? Aí tem vários programas, né? Vários desenhos aqui que você pode usar, né? Por que que o professor fez isso? O professor pegou esse desenho aqui, tá certo? E usou para finalizar o conteúdo dessa aula do mês de outubro, tá certo? O professor queria mostrar para vocês como é que se pode desenhar, como é que se pode fazer pinturas de desenhos, né? E aí ele foi lá e mostrou como é que você faz essas pinturas, tá? Através do Photoshop, por exemplo. Tá? Aí ele vai mostrar como é que você vai criando uma camada para cada pincel. Porque tem essa opção aqui, ó. Essa opção aqui é a do pincel, certo? Você vai selecionar essa opção, vem aqui embaixo, vai selecionar a cor específica do pincel, vai mexer com as transparências, tá, do pincel, vai ver se o pincel está mais duro, está menos duro, né? E aí vai começar a pintar. E o professor foi mostrando isso. E aí, qual era o objetivo dele? Mostrar como é que você pode usar o pincel para pintar várias partes isoladas do desenho, né, do bichinho, para que vocês pudessem entender que você tem que isolar cada parte para pintar na especificidade daquela parte do bichinho, sem perder a ideia de conjunto. Mas é sempre importante também criar uma camada para cada parte que você vai pintar. Então foi esse o objetivo que foi colocado. Aí o professor mostra aqui os tipos de pincel, né? Cria camadas diversas aqui, né? Aqui em cima, como vocês podem observar, você tem a especificação dos tipos de pincel, você tem ferramentas de seleção, a parte específica que você vai selecionar para pintar, tá certo? Então o professor se voltou a finalizar a aula dele sobre desenho, ilustração, vetorização, né, com essa coisa da pintura e uso de pincéis, tá certo? Foi isso que o professor também trabalhou nessa aula. Então você pode aprofundar esse conteúdo aqui, tá certo? Na aula 13, parte 3, tá? Então, em outubro, o que nós tivemos? Nós tivemos dicas de softwares que vocês podem usar, tá? Paralelamente ao Illustrator e ao Photoshop. Nós tivemos dicas de lugares onde vocês podem baixar fontes e instalar essas fontes. Nós tivemos dicas de como é que você pode instalar fontes no computador. Nós falamos especificamente de vários tipos de fontes para que você tenha a base, né, das fontes também. Nós trabalhamos, além disso, tá certo? Nós trabalhamos com essa coisa da pintura, tá certo? E além disso nós trabalhamos nesse conversor, tá? Conversor de desenho em fonte, tá? Conversor de imagem em desenho, de imagem em vetor, de imagem na ferramenta de interpretação de pixel para transformar esses pixels em curva, ou seja, vetorizando, tá certo? Foi isso que foi feito, tá certo? Nesse conjunto de ações o professor deu orientações básicas, vocês podem aprofundar, porque são muitos conteúdos e aí o professor vai falando aos pouquinhos de cada um, mas vocês vão dominando aos poucos cada um deles, tá certo? Então, era nesse sentido que o professor tinha trabalhado, tá certo? Os conteúdos da aula de outubro, tá certo? E aí, gente, vamos ver aqui. Certo. E aí, esses 3 últimos conteúdos aqui, não são os 2 últimos, esses 3 conteúdos eu gostaria de trabalhar na próxima sessão com vocês. Tem a ver com Flipsnack, Afrofuturismo, Cyberpunk e Vaporwave, né? Flipsnack, Afrofuturismo, Cyberpunk e Vaporwave, um tema, são três coisas, né? Certo? Muito obrigado pela atenção e até a próxima sessão. Se estiverem com dúvida porque eu estou falando rápido demais, vocês podem me perguntar aqui que eu respondo numa boa, tá certo? É porque é curto de fazer uma revisão desse conjunto enorme de coisas, tá? Muito obrigado.